Coloque para mim na tela, por favor. João capítulo 14, nós lemos agora à noite. João capítulo 14, o verso 14, glória a Deus. Louvado. Que diz a palavra do Senhor: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E o 16 diz assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro, para que fique convosco para sempre. Aí você diz amém. Glória a Deus. Na caminhada do crente, você vai ver que as promessas estão de pé. Deus, Ele tem prometido. E tudo que nós precisamos é provar que nós estamos debaixo de uma promessa. E incessantemente continuarmos acreditando, independente do tempo, independente da idade, independente de tudo. Romanos capítulo 8, por favor, também na tela, coloque, para que possamos acompanhar aqui um pouco. O 26, coloca o 26. Diz assim, ó: da mesma maneira também, o Espírito Santo nos ajuda o quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. Aquele que examina o quê? E sabe qual é a intenção do Espírito? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos... Santidade. Santidade é uma palavra que muitos não conhecem, mas santidade significa ser separado. Ser separado, você já sabe que é pagar altos preços. Muitas vezes renunciar a você mesmo. Paulo vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu sou separado, eu não faço o que eu quero, eu não ando do jeito que eu quero, eu não caminho da minha maneira. Paulo vai declarar, e ele vai dizer que já não vivo eu, mas a presença de Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus é que vive sobre ele. Ele paga um preço alto. Os grandes homens de Deus também renunciaram. Posso falar de Pedro, renunciou o seu trabalho para viver a vontade de Deus. Tudo que você precisa entender é que na caminhada, né? Quanto tempo eu tenho? É 8h16 aqui? Tenho apenas 15 minutos? Isso. Na caminhada, tudo que nós precisamos entender, que ela vai provando o que você quer e quem você é. Todos os dias, você levanta a mão, você vem aqui à frente, sente a presença, e você sabe que antes de você vir aqui, sempre vai ter uma situação. Deus vai criar alguma situação. Talvez alguma coisa aconteceu na tua família, alguma coisa aconteceu com teus parentes. Todas as vezes que Deus vai marcar um encontro com alguém do coração duro, você vai perceber que muitas vezes aquela pessoa está quebrada, está quebrantada de espírito. Porque todas as vezes que você vê uma pessoa aqui diante do altar, é porque ela está precisando de um milagre, ou ela reconhece que tão somente nunca era para sair do lugar que ela sempre esteve, ou que era para sempre estar. Uma das coisas que você vai ver é pessoas se convertendo, pessoas vindo diante do altar. Mas o segredo maior não é simplesmente vir até a frente do altar. A palavra do Senhor vai dizer: ser fiel até e dar-te a coroa da vida. O maior segredo não é o começo, mas o maior segredo é o fim. O próprio Salomão, ele vai dizer: o segredo é o fim das coisas. O segredo é você concluir. O segredo não é começar. Muitos começam, mas a maioria não termina. Então tudo que você precisa é, na caminhada, cada dia você ser melhor. Ser melhor. Entenda que lá no mundo, quando você tem simplesmente dinheiro, quando você tem fama, ou até mesmo se você tem amigos, você vai ver que ao seu redor sempre vai ter coisas para afastar você da presença,
coisas para afastar você simplesmente de Deus, mas aproximar mais ainda você de onde? Do mundo, das coisas do mundo. Aproximar você ainda mais do caminho do inferno, do caminho a qual o diabo preparou. Lá fora é assim, as amizades que você arruma são amizades que te conduzem à perdição, são amizades que são instrumento do diabo, simplesmente para te afastar da presença. Há muitas vezes tem amizades que simplesmente faz com que você caminhe e trilhe o processo da morte, porque a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a... E quanto mais se peca, mais o buraco fica fundo. Quanto mais se afasta, mais o diabo te prende. E aquele negócio vai só complicando as coisas, complicando. E as amizades é para isso lá no mundo. As amizades é para simplesmente te conduzir a caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte, diz a palavra do Senhor. Você vai ver que nessa caminhada há momentos que simplesmente você vai ter dias que não vai ter condição de muitas vezes ir a um bar, ou até mesmo ir para uma viagem, e muitas vezes, se o diabo tem um projeto, o diabo vai levantar pessoas para te prestar dinheiro para beber, muitas vezes para ir para viagem que simplesmente vai desgraçar mais ainda a tua vida, oferecer coisas que simplesmente vai fazer com que você se afunde mais ainda. Então você vê que o diabo ele se encarrega de colocar pessoas para tentar te empurrar, e aparentemente ele vai dizer que é o teu amigo, mas você só vai saber quem é teu amigo quando você estiver num hospital. Você só vai saber quem é seu amigo quando você estiver simplesmente agora em uma situação de sarjeta, precisando agora de um amigo verdadeiro. Aí de fato, as situações difíceis é quem vai dizer quem é teu amigo e quem não é. O mundo mostra uma coisa, mas a realidade é totalmente diferente. Largo e espaçoso é o caminho que conduz ao inferno, estreita é a porta que conduz à vida eterna. Quando você aceita Cristo, a primeira coisa que acontece, o mundo começa a se afastar de você, porque é água e óleo, não se mistura. A presença de Deus já não mais condiz com a vida que você estava vivendo. Quando você vem diante do altar, você faz uma aliança com o teu amigo. O nome dele nesta noite é Espírito Santo de Deus. Quando você dobra o joelho e diz: eu quero aceitar, de imediato o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo: eu estou aqui no céu, mas eu deixei um para te consolar. Você chega acabado, arrebentado, endividado com o céu, está endividado a tua vida completa, porque se fosse para pagar os teus pecados, você teria que passar o processo que Cristo passou na cruz, sem murmurar, sem falar nada e sem reclamar. Mas Ele está dizendo: o preço eu já paguei da salvação. Só quero que você seja fiel às minhas palavras, à minha verdade. Se vós me ama, diz a palavra do Senhor, se vós me ama, vós fareis a minha. O dia a dia vai simplesmente testando quem é você, se você realmente ama a presença de Deus. Porque quando era lá fora no mundo, você era fiel aos seus amigos, você era fiel ao que você fazia. Se toda terça-feira tinha futebol, estava lá. Se todo sábado tinha bebedeira, você estava lá. Mas quando é para o culto é uma dificuldade. Quando é para provar os céus que você tem aliança com Ele, é uma dificuldade. Mas Deus está dizendo: eu conheço aqueles que me amam, eu conheço aqueles que carregam a minha presença. E tudo que você precisa é lutar. Por quê? Porque agora muitos pagaram caro no Abadá para estar sobre um trio elétrico ou sobre um bloco. Pagaram caro para estar lá, provando para o diabo que o que ele oferece eles querem, mesmo sabendo, porque o evangelho está sendo pregado a toda criatura. Mas entenda, você já foi arrancado de lá. A palavra do Senhor diz que você hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Deus te conduziu até o altar e Deus está dizendo: eu vou te firmar os teus pés, porque teus pés não estão sobre a areia, mas teus pés estão sobre a rocha. Um dia você tinha prazer lá, mas o Senhor está dizendo: o teu prazer vai ser diferente daqui para frente. O teu prazer vai ser ter aliança com o teu amigo. As tuas amizades vão mudar. Os amigos te convidam para um canto, mas Deus está dizendo: o amigo verdadeiro vai te convidar para viver um nível de unção e de graça. Não é comparado às coisas do mundo, não dá para comparar. Lá fora você cheira o pó, daqui a pouco passou o efeito. Fuma maconha, daqui a pouco passou o efeito. Bebeu a cachaça, daqui a pouco passou o efeito, só vem a tristeza, o arrependimento. Porque quem tem chamado e tem a presença, um dia, quem já pisou no Santo do Santo entende que essas coisas são passageiras e só vêm para destruir. Mas eu quero dizer para você nesta noite, há um Deus que convida você para reatar uma aliança, porque tem muitos que um dia aceitou o Senhor e orava, buscava a presença de Deus e clamava a Deus e dizia: Deus, não me abandone, você é o meu amigo. E Deus simplesmente, Ele te selou, te lavou, Ele te mudou o teu linguajar, te deu um dialeto diferente. Que dialeto é esse? É o dialeto do céu. São línguas que só anjo entende, são línguas que a terra não compreende. Que é isso, pastor? São as línguas estranhas, porque um dia João Batista pregando, ele vai dizer: eu batizo com água, mas vem um que batiza com fogo. Eu quero dizer para você, se você aceitou e ainda nunca sentiu essa presença, você precisa dizer: eu preciso de um encontro verdadeiro com Cristo, porque já que eu saí da droga, já que eu saí da cachaça, já que eu saí do mundo, eu preciso mergulhar de cabeça na presença do Rei. Eu preciso mergulhar de cabeça exatamente com aquele que me escolheu. Mas Ele está dizendo: vós sozinho não consegue. Não consegue não. E de quem eu preciso? O nome dele é Espírito Santo. Quem é Ele, pastor? A palavra do Senhor está dizendo lá em Romanos 26, 27. Veja o que ele está dizendo, o seguinte, ó. Diz assim a palavra do Senhor. Coloque na tela aqui para mim, por favor, meu filho. Seja rápido hoje, eu não tenho tempo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas... Quem é forte aqui? Você é fraco, mas Ele ajuda onde? Porque não sabemos nem orar, não sabemos nem pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. O 27 vai dizer: aquele que examina os corações. Qual é a intenção do teu coração que você tem projetado? É você projetando algo fora do projeto de Deus, e Ele dizendo assim: ei, não, o Espírito Santo vai te corrigir, vai dizer: não é para fazer isso, não quero. O próprio Deus, Ele vai fazer com que você se incomode quando você for fazer algo que não esteja no direcionamento. O Espírito de Deus vai dizer: não é para fazer. O Espírito de Deus vai dizer: você não foi chamado para isso. O Espírito de Deus vai dizer: não é para viver dessa maneira, que de lá Ele já te arrancou. Sabe qual é o problema? Tantos pensam, eu não sei, talvez alguns tenham a memória boa e ainda lembra, em um tempo que você entrava no quarto, orava, aquele quarto ele simplesmente mudava a atmosfera, e você sentia uma paz, não porque você usou droga, não porque você bebeu, mas por conta que a presença do Espírito Santo estava ali contigo. Você não via, mas sentia Ele. E por muito tempo você sentiu isso. Falava em línguas estranhas, falava em mistério, tinha visões. Mas há muito tempo que você já não
não sente mais Ele. Eu estou falando do Paracleto de Deus. Eu estou falando do amigo que é verdadeiro. Ele não te abandona. O amigo que 24 horas está orando por você, para você não se perder. É você fazendo errado e Ele dizendo para você: tu sabe que eu te amo, né? Todas as manhãs Ele diz para você: eu te amo, vou orar por você por esse dia. Que amigo é esse que faz isso por você? Não esquece, a função dele não é outra. A função dele é cuidar de você. Ele é exatamente a babá que você nem imagina, mas ele está cuidando de você 24 horas. É você triste e ele tentando alegrar você de alguma forma. O que é que ele faz? Ele te convida para ir para o quarto, porque no quarto é o lugar a qual ele te abraça. Mateus 6,6 vai dizer: entra no quarto, em secreto conversa com ele. É no quarto que você vai ter agora exatamente a intimidade, a qual ele vai te abraçar, dar direcionamento e dizer: meu filho, eu te amo, eu tenho um projeto muito grande para a tua vida. E talvez você saia daquele quarto e você de repente você esquece. Mas Ele não desiste de você porque você esqueceu. Ele não desiste de você porque você está desacreditado. Mas Ele vai estar com você. Tem hora que você vai errar e Ele vai dizer: não faça isso porque você tem um chamado. Não faça isso porque outro tempo eu simplesmente te resgatei. Em outro tempo a morte ia te pegar. Mas eu estou aqui, meu filho. Tem momentos que você vai projetar e vai dar errado, e Deus vai dizer, sabe, e Ele vai dizer: não foi exatamente porque deu errado por conta do homem, deu errado porque eu não quis que fosse assim, porque eu conheço os pensamentos que tem a vosso respeito. Eu sei o que é que estava projetado para a tua vida, porque o diabo projeta algo para te destruir, mas o teu amigo, ele diz: eu vou à frente, eu corto o arco. Porque quem foi que mandou? Foi um general de guerra. Ele mandou eu ir na frente. Eu corto o arco, quebra a lança. Eu não permito. É aquele amigo que simplesmente está projetando o teu dia, mas muitas vezes você nem lembra dele. Há muitas vezes que você nem lembra dele. Lembra daqueles momentos que quando eu falava da palavra de Deus, ou então quando você ficava de frente a uma televisão assistindo pregação, que aquele amigo estava tão pertinho de você que você começava a falar em língua só em assistir a pregação, e você de repente simplesmente você sentia aquela graça. Assistindo uma pregação você falava em línguas, falava em mistério. Sabe o que é isso? É o teu amigo grudado lado a lado contigo. As coisas do céu ficam muito sensíveis. Quando fala dos mistérios do céu, você começa a chorar, porque a tua alma já não pertence ao mundo. Os teus desejos já não são mais do mundo. Ele tratou de você, Ele cuidou de você. Foi difícil, foi, mas você obedeceu à voz dEle. E cada vez que você obedece, Ele vai cuidando de você. Ele vai lapidando a joia que você é. Ele vai fazendo com que você chegue à vontade perfeita, a posição de varão perfeito para Deus te usar. Demora, mas Ele vai lapidando todos os dias. Ele vai cuidando de você nessa caminhada. E Ele está dizendo para você: sabe quando eu vou te abandonar? Nunca, porque até para ir para o céu a gente vai de mão dadas. Ele está dizendo para você: mas faz tempo que você lembra de mim, faz tempo que você já não pede para mim te usar. Faz tempo, eu estou com os dons, mas você não me pede. Você me pede carro, me pede casa, mas você não pede que eu abra a sua visão. Você não pede que eu te use com autoridade, mas eu estou com todos eles aqui. Já não entra mais no quarto para ter tempo com ele, já não tem mais, sabe, um tempo óbvio, 2, 3 horas para poder conversar com ele, já não tem mais. Sabe o que ele está dizendo? Fica de pé, igreja. Tudo que Ele quer nesta noite é que você volte a ter relacionamento com Ele.
Há coisas que só vão acontecer na tua vida se você voltar para poder entender que é Ele que abre as portas. Há um chamado sobre a tua vida, e esse chamado, ele vai se concretizar. Há portas que vão ser abertas, só quem tem a chave é Ele. Precisa entender, tem coisas que vão ser destravadas. Não é pela sua sabedoria, esqueça isso. Caminhar com Ele é você dizer assim, ó: não há nada que possa me impedir de eu chegar, de eu conquistar. Por quê? Porque eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que ele me dá o direcionamento. Eu tenho um amigo que ele vai à frente. Tem um hino de Samuel Mariano que diz assim: é tempo de voltar. Coloque na tela para mim aqui. Ele fala contigo aqui nessa noite. Sabe qual é o problema? Quando você se converteu, você sentiu uma presença. Aquela primeira semana deu uma fome muito grande de orar, de ler a palavra. Você até sentiu a presença, mas você esqueceu do seu amigo. E nesta noite Ele quer falar contigo. Nessa noite Ele quer voltar ao teu coração. Nessa noite o Espírito Santo Ele quer acender, porque eu já falei nessa noite que o teu coração é o altar de Deus. Amém ou não amém? Amém, pastora? Fica de pé, pastora. Não, desliga os ar. Preste atenção. Tudo que você precisa entender é que tem que existir uma chama aqui dentro. E essa chama só quem acende é o Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que estão aqui nessa noite, mas essa chama já apagou. É tempo nesta noite de você se arrepender. É tempo nessa noite de você simplesmente dizer: Espírito Santo, reacenda essa chama. Porque em outro tempo eu tinha fome da tua presença, mas parece que foi embora. Eu tenho trocado a tua presença pelas redes sociais. Eu tenho trocado a tua presença, Senhor, por tempos com amigos que não contribuem, que não ajudam. Mas o verdadeiro amigo é o Senhor. E nesta noite Ele quer te visitar. Se você quer a visita dEle nesta noite, então fecha teus olhos. Se você quer a visita dEle aqui nesta noite, então fecha teus olhos junto comigo, porque Ele vai te visitar agora. Então entenda que tudo que precisa nessa noite é abrir a porta do teu coração e dizer: volta, meu amigo. Volta, meu amigo. Habita. Porque as coisas terrenas são passageiras, mas o amigo que vai comigo o tempo todo, nunca vai me deixar. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Abra teu coração nessa noite. Tudo que eu queria era falar contigo. Fecha teus olhos em oração. Mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Sim, Senhor. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais. Quantos jovens já tiveram experiências, abriram mão, não buscaram mais. Não escuta a sua voz. Mas Ele fala contigo aqui nesta noite. Que saudade. Converse com Ele nesta noite. Diga para Ele assim: meu amigo. O segredo que havia entre nós foi por isso
não mais suporto viver assim. Seus negócios. E se arrepender. Sim. É tempo de reatar nossa. Ele diz para você nesta noite: é tempo de chorar e de se converter.